Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais 2 SCPs da Fundação SCP, que para quem não sabe, a Fundação SCP é uma fundação que contém anomalias e monstros que podem causar dano à humanidade, que varia desde seres como monstros até objetos que podem ser facilmente contidos até aqueles que não são observados, e eles estão denominados em várias classes diferentes de acordo com a sua periculosidade. E é claro, né, eu vou falar sobre mais 2 SCPs aqui neste vídeo. Se você é inscrito aqui no canal, peço que você deixe seu like. Se você não é inscrito, se você gostar desse vídeo, deixe seu like para ajudar esse canal a crescer, que está crescendo cada vez mais, ainda mais com sua colaboração. Então vamos iniciar esse vídeo, bora lá. SCP-066, nome, Brinquedo de Eric, classe do objeto, Euclídeo. Ele é contido num cofre de itens importantes da Fundação SCP, e o cofre que ele se armazena é verificado de um mês, uma vez por mês, por conta de corrosão. Se estiver corroído, eles trocam ele através de um robô, de uma mão mecânica de um robô que troca eles em 3 segundos para um cofre, onde ele é simplesmente só trocado mesmo para fazer a vistoria do local. Tem uma forma dele, não é a forma em que ele se apresenta, é um monte de fio trançado que pesa aproximadamente 1 quilograma. E cada vez que, embora esses fios possam ser extremamente trançados, quando você puxa um fio, ele toca uma nota musical, que é essa sua anomalia padrão até o dia de 18/4/2008, onde um incidente que ocorreu com ele tornou-lhe um pouquinho mais perigoso. Isso funciona como? Esse SCP é contido, não é? E quando para testes puxar um fio, ele vai tocar uma nota musical, uma notinha qualquer. Só que quando você puxa 6 fios ao todo, não é? 6 notas musicais serem tocadas, ele assume uma forma diferente. Esses fios se transformam em seres diferentes que podem variar desde um objeto até animais. Uma vez foi puxado 6 fios, ele se transformou em um gato malhado que é aparentemente castrado e tinha suas unhas cortadas. Ele durou aproximadamente 10 minutos antes de voltar à sua forma original de fio. E a questão mais curiosa é que, aparentemente, ele era extremamente dócil, não apresentava nenhuma periculosidade. Mas, quando foi puxado mais 2 fios, não é evidentemente, mais 6 fios no caso, ele se transformou esses fios se transformaram num bolo de festa, um bolo de chocolate de festa com cobertura de chocolate e uma vela. E o próprio SCP começou a tocar uma música de aniversário. Só que a sua anomalia começou a ficar mais estranha quando os membros da fundação pegaram uma tesoura para cortar alguns fios dele para análise. Inclusive, objetos pontiagudos e objetos cortantes não são permitidos na área em que ele é utilizado para testes. Só que ao menos uma vez foram utilizados no dia 8 de abril de 2008. Eles cortaram um pedaço de fio para tentar analisar como era a sua consistência, já que a sua existência em si é um mistério. E ele simplesmente rolou. Mas não é só o fato de ter rolado. Ele rolou e soltou um grito, como se fosse um guincho desconhecido, um guincho tão alto e ensurdecedor. E por um momento, ele só parou de guinchar, e aí eles tentaram cortar o outro fio com a tesoura, e aí que ele pronunciou uma voz extremamente rouca, uma voz de homem extremamente grave, dizendo: "Você é Eric." E assim ele continuou gritando. Só que ele mudou totalmente a sua anomalia, a sua forma. Ele começou a tocar notas mais grossas e mais altas, sendo que uma vez ele tocou Beethoven em uma forma tão alta, pelo menos 140 decibéis, que deixou boa parte dos membros da fundação incrivelmente surdos. Eles ficaram literalmente surdos permanentemente por conta da tonalidade tão alta que ele tocou. E é claro, ele pode tocar automaticamente. A princípio ele seja senciente, já que não precisa ninguém tocar nele para ele começar a tocar. Alguém chegar perto dele agora, ele começa a tocar imediatamente. E quando fica todo mundo em silêncio, quando ele fica parado, não tem nada a fazer, ele pergunta: Eric, com uma voz de um homem, uma voz grossa. A princípio ele é contido pelos membros da fundação, e ele usa seus fios para corroer a barreira, a parede do cofre em que ele é contido. Por isso que é feita essa vistoria uma vez por mês, para ver se o local está totalmente degradado, para ele ser trocado de área. Mas atualmente ele está considerando, toda vez ele pergunta para um tal de Eric numa voz rouca, e toda vez que eles tiveram que cortar ele pergunta: "Você é Eric?", supondo que ele seja necessariamente o brinquedo de Eric. Até então, não sabemos como esse Eric surgiu, ou quem é esse Eric, não foi encontrado pelos membros da fundação. SCP-067, nome: a caneta do artista, classe do objeto, seguro. Quando ele não é utilizado em testes, ele deve ser mantido em sua caixa reforçada
com feltro e a sua tampa rolhada para aqui, já que ela é extremamente afiada. Aparentemente, como podemos assim dizer, não é? Ele é uma caneta verde com a sua ponta tão afiada que facilmente pode cortar a pele humana. E também ele é feito de carvalho, com uma reta vermelha na sua lateral. A princípio, a maior anomalia não é que ele controla a mão da pessoa, mas para isso precisamos falar da sua tinta. A sua tinta é feita de ferrugilho, que é uma tinta muito voltada para artistas, mas facilmente correria outros tipos de materiais e que portasse essa tinta, não é? Em outras canetas, só ela simplesmente não há nenhuma corrosão, e simplesmente quando a pessoa utiliza na mão, a pessoa pode ter mão normal, tipo assim, totalmente, pode sentir totalmente sua mão, mas quando ela porta essa caneta, ela perde totalmente o sentido do braço, onde automaticamente uma força começa a escrever para essa pessoa, sem essa pessoa pedir. Simplesmente isso, a caneta simplesmente toma autonomia sobre a mão da pessoa que começa a fazer qualquer tipo de coisa, que pode variar desde uma escrita até um desenho. Sim, a caneta pode fazer isso, que eles acreditam que vem dessa caneta, e pode variar. A parte mais comum dessa caneta é que ela escreve uma autobiografia da pessoa que está com ela, que ela está portando essa caneta, onde ela escreveu uma autobiografia de uma pessoa que testou ela sobre um acidente de automóvel que essa pessoa passou ano passado. Então meio que ela escreveu com detalhes, ao ponto que nem a pessoa sabia de fato todos esses detalhes, nem se lembrava de todos esses detalhes, como a caneta escreveu a placa do carro da pessoa que ele bateu e a placa do carro da própria pessoa, onde fosse fazendo como se fosse uma biografia, onde até a própria pessoa sentiu o gosto de sangue na sua boca, de tanto lembrar de tantos detalhes que a caneta passava. Outro, a caneta poderia fazer desenhos. Por exemplo, uma jovem que foi utilizada para testes, para testar a caneta, ela simplesmente desenhou uma criatura alada que é aproximadamente similar ao SCP-108, e é similar de fato a essa criatura. Porém, a própria jovem não tem nenhuma habilidade com arte, nem a nada parecido que similar à arte. Então, meio que o fato de ter desenhado é a própria caneta. Ela de fato escreve totalmente isso. Simplesmente ela tem uma ponta extremamente fina, que de fato pode desenhar e escrever com uma letra única, que é só dessa caneta. E é claro, né, essa presença mais comum é que ela pode escrever uma biografia. Ninguém sente o seu braço quando está escrevendo, porém quando é pedido para parar, simplesmente a pessoa começa a se apegar à caneta, como se fosse um certo sentimento ali de amor com essa caneta, que é de todas as pessoas que testaram essa caneta. Ou seja, é um sentimento que é passado da própria caneta para a pessoa, a fim de continuar escrevendo. É algo que a caneta passa para a pessoa não parar de escrever, mesmo que um dos membros da fundação pedem para a pessoa não mais escrever, essa caneta tenta continuar escrevendo. E esse daqui é o SCP-066 e o SCP-067. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.